Oi, eu sou o Ale Lopes, este é o Entrevista Vitrópolis à Distância, contando as histórias e divulgando o trabalho dos artistas em uma montagem Vitrópolis. Hoje a Vitrópolis abre as portas mesmo à distância para uma artista cheia de força e intensidade. Estamos falando de Dani Valejo, cantora, compositora e performer sul-mato-grossense de etnia terena. Após a nossa vinheta. Ela chega para compartilhar conosco sua trajetória e o lançamento do single Drama Preferido, que encerra o ciclo e inicia uma nova fase em sua carreira. Uma artista que traduz emoção, dor, desejo e libertação em cada verso e melodia. Você é nosso convidado especial para mergulhar nessa conversa e conhecer de perto sua música e sua essência. Fique com a gente, porque essa entrevista promete ser tão envolvente quanto as canções de Dani Valejo. Oi, Vitrópolis, sou Dani Valejo, estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Dani, você começou a cantar ainda criança, em corais, e depois formou sua primeira banda na juventude. Quais lembranças mais fortes você guarda desse período que despertou sua paixão pela música? Bom, eu comecei a cantar muito cedo, ainda criança, no coral da escola. Por acaso, a escola que eu estudava tinha iniciação musical na grade. Então, logo com 6 aninhos, quando eu comecei o pré, eu já tive a introdução à música dentro da escolinha. Mas mais que isso, minhas lembranças mais fortes dessa época de iniciação musical muito com o meu pai me mostrando Raul Seixas e Rita Lee. É claro que lá no Mato Grosso do Sul a gente tinha muitas influências externas além do rock. O sertanejo é muito forte lá, mas eu lembro muito bem dentro do carro do meu pai, aquela poeira alta assim. Eu tenho até uma música que se chama Anastácio, que tem a frase, chão de terra que o asfalto não cobriu. E pra mim é muito imagético isso. É eu muito pequena, dentro do carro do papai, ele dirigindo e a gente ouvindo o Raul juntos. Eu acho que naquele momento eu comecei a entender mais ou menos por onde eu ia caminhar musicalmente. Isso pra mim é uma imagem muito forte dessa época. E a outra é quando eu era muito pequena ainda. Eu acho que eu já estava começando no coral e antes de dormir eu ficava cantando no quarto. E numa dessas, eu cantando antes de dormir, minha mãe abriu a porta e falou, nossa, que bonitinho! E eu morri de vergonha. E aí isso pra mim também é uma coisa que me lembra muito essa época, assim, de muita infância, e a música sempre muito latente em mim. Eu sabia que eu ia trabalhar com música. Não sabia se trabalhar, não como, mas eu sabia que algo relacionado à música eu tinha que fazer desde muito cedo. No Rio de Janeiro você criou o duo A Batida que o Seu Coração Pulou, trazendo suas raízes sul-mato-grossenses para o folk rock. Como foi esse processo de misturar sua origem indígena terena com novas influências musicais? No ano de 2013, eu me mudei para o Rio e o Jean também veio, o Jean Albernaz, que é baterista e músico lá do Mato Grosso do Sul. A gente montou o duo porque estávamos aqui no Rio, sem as nossas raízes, né? Eu acho que justamente a batida tem essa coisa do folk, do country, porque a gente estava muito longe da nossa região. E o folk e o country conversa muito com a gente e também tem um pouco do rock and roll. Eu sou indígena, terena, porém eu não tenho esse conteúdo musical indígena ainda. O que eu trago das minhas origens indígenas para minha música são coisas mais pontuais. Tem uma música da Blasfeme, que a gente usa o pau de chuva, que é o instrumento indígena, mas são coisas muito pontuais. Eu não me coloco como uma cantora indígena que traz a música indígena no trabalho. Isso ainda não acontece, mas a gente está pesquisando e vai mudando e acrescentando. A batida tem uma coisa da região, mas ela conversa mais com country mesmo, com o folk, e foi assim que a gente foi trabalhando. As composições são minhas e do Jean, então tem muito dele também dentro da batida que Seu Coração Pulou, que
que causa isso. Eu acho que a gente, dentro do molho da batida, tem muito chapéu, muita botina, muita fivela, mas de um jeito mais country de se colocar. E também sobre as minhas origens, eu uso muito na maquiagem, no palco, algumas coisas assim, que eu trago essa coisa da minha descendência terena, né? Mas musicalmente ainda não tá tão expresso assim. Mas a gente trabalha numa pesquisa aí, quem sabe no futuro as novas composições tenham mais elementos indígenas. Quem sabe de novo o pau de chuva, entre outras coisas. Algumas frases na língua, quem sabe. Com a Blasfeme, você viveu momentos marcantes, incluindo festivais importantes e até uma turnê pela China. O que essa fase trouxe de mais transformador para você, como artista e como pessoa? Bom, eu vivi muitos momentos importantes com a Blasfeme na minha carreira, né? A gente fez vários festivais pelo Brasil, tocamos no Circo Voador umas 2 vezes e fizemos essa turnê na China. Eu trago muita experiência e eu acho que depois da Blasfeme eu aprendi a me profissionalizar musicalmente. A Blasfeme me ensinou muito em como lidar, em como tratar, o que fazer, o que não fazer. E hoje em dia eu acho que eu sou uma profissional mais azeitada no trato com os meus parceiros musicais, com a minha equipe, muito pelo que eu aprendi com a Blasfeme. Tem uma frase engraçada que agora eu não vou lembrar de quem que é. Mas é assim, se essa turnê não te matar, eu te mato. Então, assim, vocês imaginam o que foi 4 pessoas que nunca conviveram muito, conviver na China, um país que a gente não falava a língua. Eu não domino inglês, quem dominava mais o inglês era a Vlad, a batera, e a Jo, que é a baixista. Então a gente ficava muito ali naquela necessidade, né, da comunicação. E foi uma história muito intensa. Quando a gente voltou da China, a gente voltou em outro patamar. Como músicos, como pessoas e como companheiros de banda. Tanto que a gente seguiu com a Blasfeme até pouco tempo atrás, né? Que as meninas agora têm uma vida nova, cada um seguiu o seu caminho. Mas a turnê da China realmente foi um marco muito importante, não só na minha carreira, mas na minha vida. E eu aprendi muito com a Brisa também, que é a nossa produtora da Blasfeme. A Brisa me ensinou a caminhar. E eu trago até hoje muitos desses ensinamentos. Até hoje ainda dou umas ligadas para a Brisa para saber como proceder. E assim, trago com muito orgulho tudo que eu vivi com a Blasfeme. Eu aprendi muito com a Blasfeme e eu acho que eu me tornei uma profissional da música melhor pela estrada que a gente teve. Durante a pandemia, nasceu a parceria com Rafael Diegues, que resultou em 6 singles cheios de intensidade. Como essa colaboração impactou sua forma de compor e se expressar na música? Bom, na pandemia, a gente estava isolado e como artista, acho que estava todo mundo muito querendo fazer alguma coisa. E a gente não podia, então rolava um sufocamento de ideia e muita ideia rolando. Acho que foi mais ou menos em novembro de 2020 que o Rafa veio me procurar, porque ele tinha 2 faixas já compostas, e aí ele me ofereceu as faixas para eu escrever e para a gente fazer alguma coisa. Era pandemia, então remotamente mesmo ele me mandou as faixas, eu ouvi e escrevi. E ali nasceu o que hoje é o nosso projeto solo, que é o meu projeto solo, que eu chamo de nosso, porque sozinha ninguém faz nada. E assim, o Rafa me ensinou a entender o meu processo. E aí eu puxo mais uma pessoa para esse processo, que é o Álvaro Dutra, que também me ajuda nesse processo de composição. As 2 primeiras faixas eu escrevi sozinha junto com o Rafa. Então eu escrevia, a Rafa me ajudava a lapidar. As outras 4 faixas a gente convidou o Álvaro para colaborar com a gente. Assim, eu escrevo muito, eu tenho muita ideia, só que eu escrevo de forma bem bruta, às vezes. E eles me ensinaram a olhar de volta para a minha ideia e lapidar essa ideia. Depois desse processo todo com o Rafa, hoje em dia o meu processo de composição é outro, junto com o Rafa e com o Álvaro. É outro assim, o processo. O começo é o de sempre. Eu vou lá, escrevo brutamente, mas a gente para cada ideia, analisa cada ideia
e deixa ela melhor. É como se fosse um diamante, né? Cada ideia é um diamante bruto. A gente vai lapidando até ela ficar bem linda e brilhante. O seu novo single, Drama Preferido, encerra o ciclo narrativo de 6 canções, trazendo uma mensagem de força e libertação. Qual foi o maior desafio e também a maior conquista desse processo? Drama Preferido é a última faixa de uma sequência de 6 músicas que a gente vem trabalhando desde 2020. O maior desafio que eu vejo nesse processo todo foi a gente chegar nesse momento, porque eu lembro que quando a gente começou o processo e quando as músicas foram ficando prontas, era sempre isso, de como entregar para o público essas músicas. Como fazer, de alguma forma, legal isso. Sendo que não temos dinheiro, e vocês sabem que dinheiro manda e comanda todo o mercado. E a forma que você emprega ele também. Então, assim, a gente tinha essa preocupação de entregar essas músicas para o maior público possível que chegasse até nós. Hoje a gente está num processo caminhando mais com isso e conseguindo atingir um pouquinho mais as pessoas do que no começo. Mas a gente foi galgando até chegar nesse momento. Eu acho que a gente sempre esbarra nesse lugar, assim. Como artista independente, a gente sempre vai esbarrar no financeiro, na grana. Quem tem mais acaba se aparecendo mais, acaba tocando mais. Mas a gente, acho que conseguiu fazer um trabalho bonito, está fazendo. Eu fico muito orgulhosa e muito feliz de saber que as 6 faixas estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Algumas delas com clipe no YouTube, então vocês podem conferir lá. E eu acho que a gente está encerrando de uma forma muito bonita esse primeiro EP. A frase, agora meu caso é comigo, traduz muito sobre essa nova fase. Como você enxerga a importância desse momento de autoconhecimento e independência dentro da sua carreira? Dentro dessas 6 faixas, a gente sempre teve elas todas prontas. Então a gente mudou a ordem de lançamento 1000 vezes. E foi meio sinérgico, foram acontecendo os lançamentos, aí a gente foi lançando e vendo o que encaixava depois. Por acaso, o Drama já tinha sido escolhido em algum momento como uma das últimas. Mas talvez até a penúltima, Acabou o Carisma, talvez teria sido a que encerrasse. Mas assim, dentro do trabalho foi acontecendo de uma forma que a Drama ganhou esse lugar de encerramento. E eu acho muito legal isso, porque realmente a última frase é onde a gente termina todo esse processo de autoconhecimento da protagonista, de novo lugar, de tudo. O nome do EP é Disfarce Diferente. É eu num lugar novo, né? Vocês estão acostumados a me ver com banda, então sou eu com um projeto solo, sou eu ali na frente. E o Drama acaba com uma frase um tanto quanto de impacto, né? Que agora o meu caso é comigo. E é mesmo, e eu acho que no EP todo a gente deixa isso bem claro e encerra com essa frase que eu acho que pontua muito bem o final desse capítulo que a gente escreveu. E realmente, gente, o caso agora é comigo. Vocês vão ouvir muito falar de Dani Valejo e vem coisa aí desse caso louco nosso de amor, dor, sentimentos, toda a complexidade que um ser humano pode ter. Você já prepara um novo EP inspirado em suas vivências. Pode dar uma pista para a gente sobre os caminhos sonoros e temáticos que pretende explorar nessa próxima etapa? E a gente está com o próximo EP pronto. Vocês podem esperar coisas diferentes. Nesse próximo EP, a gente vai falar muito da minha terra. São 4 faixas, dentro delas um cover da Rita Lee e as outras 3 com um tema muito ligado ao Pantanal e ao Mato Grosso do Sul. Uma delas é a Tão Longe Daqui, que já foi gravada pela Blasfeme e agora a gente regravou com uma nova roupagem que conversa muito com uma outra faixa também desse EP, que é a música Anastácio, que é o nome da cidade onde eu nasci, lá no Mato Grosso do Sul, onde meus pais até hoje vivem. E essas 2 músicas, Tão Longe Daqui e Anastácio, têm um molho muito especial e eu acho que elas conversam muito entre elas. Porque a sonoridade tá muito implícita, assim, dentro do Pantanal, dentro até de uma pegadinha um pouquinho até folk, e falando muito com a sonoridade da minha terra. Então,
podem esperar coisas novas. A gente vai mostrar um trabalho totalmente novo para vocês no próximo EP. Eu tô muito feliz porque é a realização de um sonho esse EP, esse próximo. De poder falar da minha terra de uma forma muito bonita. As músicas estão lindas, modéstia à parte, e tem uma terceira música que se chama Cascata, que ela já vai para um outro lugar, que é um pouquinho mais dançante. Eu também tenho um pezinho lá no disco, né, na coisa de mexer o ombrinho, de dançar, e a Cascata vem com essa roupa, uma coisa mais eletrônica, mas que também fala lá do Pantanal, da natureza, das minhas raízes. A gente encerra uma história para começar outra, e vocês podem esperar, assim, coisas novas. Esperem coisas novas, não esperem repetições. E fora isso, a gente já está trabalhando o que vai vir a ser o nosso primeiro disco. E isso aí vai ser mais ainda para frente, lá pro ano que vem. Mas só quero deixar bem claro para vocês que o trabalho não vai parar e que a gente está preparando novas histórias para contar e que elas vêm recheadas de natureza, de Pantanal. Muito obrigada, estou muito feliz. Obrigada pelo espaço. Chegamos ao fim de mais uma entrevista à distância aqui na Vitrópolis Web Rock. Nosso muito obrigado à talentosa Dani Valejo, que trouxe emoção e força com seu novo single Drama Preferido. Convidamos você, ouvinte da rádio e seguidor do canal Vitrópolis no YouTube, a apoiar, curtir e se inscrever e continuar conectado com a gente. Não deixe também de seguir o trabalho de Dani e acompanhar essa nova fase na sua carreira. Agradecemos ainda a Laura, do Marketing Digital Alcance, pela parceria que tornou possível essa entrevista. E já fica o convite à próxima conversa. Será com a banda de hard rock capixaba Dr. Savage, direto de Vitória, Espírito Santo. Obrigado. Tá na Vitrolinha? Tá na Vitrópolis. Aprendi a calar todos os meus desejos, me esconder dentro de mim. Aprendi a falar com todo respeito. Seu anjo querubim, queridinho, me prendi.